boa. Como vai? Seja bem-vinda, viu? Hoje vamos falar sobre os tipos de contribuintes. Fiquei com água na boca, hein? Tá guardadinho pra você. Você sabe que muitas vezes a lei vai mudando tanto que a gente não vai nem entendendo o que tá acontecendo, né? Exatamente, muita mudança. Muita mudança e na maior parte das vezes não legal pra gente, né? Exatamente. Na maior parte não, eu tô sendo bem fofa, né? Nenhuma vez é bom pra gente. Só piora. Vamos dar uma olhadinha, olha. Nas dúvidas que chegaram, Leandro, estou desempregado, queria saber se posso continuar contribuindo para a Previdência Social e com que tipo de contribuição eu me encaixo. Que tipos de contribuições tem? Então, quando a pessoa está desempregada, ela pode manter-se pagando a Previdência Social. Porque aí ela não perde aquele período contribuído. Ela pode pagar na qualidade de facultativo, que o próprio nome diz. Tem a faculdade e não a obrigação. Né? Paga se quiser. Exatamente. Aí o código de pagamento é 1406 e o valor ele pode pagar entre o valor mínimo até o valor máximo, podendo variar. 187,40 e o máximo 1.100. Agora, vale pagar o máximo em algum momento? Então, quanto maior for o nível de contribuição, melhor é o valor do benefício. Então, a gente aconselha que se a pessoa tiver condições de manter o pagamento sobre o máximo, é interessante, porque quanto maior for o nível de contribuição sobre valores altos, melhor será a média do valor do benefício lá na frente. Tudo bem, mas o teto da aposentadoria é de? R$ 5.500 hoje. Se eu pago 1.080 por mês em 5... É 1.100, né? É, 1.100. Em 5 meses eu já paguei o que eu ganharia num mês. Não era melhor eu pegar esses 1.080, 1.100, eu guardar todo mês... ou colocar numa aplicação, ou numa previdência privada. De fato, é porque o INSS não trabalha com o mesmo regime da previdência privada, né? A gente trabalha com um regime de repartição simples no INSS, que é aquele, o que entra, sai. Ou seja, quem está pagando hoje está financiando quem está na inatividade. E no regime de previdência geralmente privada, os valores são capitalizados. Então é por isso que o montante dá maior lá no final, entendeu? E o INSS não. Porque uma coisa que também a gente tem que pensar. Hoje a lei é essa. Daqui 10 anos a lei muda. Exatamente. E aí o que a gente pagou e vai chorar com quem? Não tem como você pedir restituição daquilo que já foi pago. Né? Então assim, não estou dizendo para não pagar, mas a gente tem que analisar direitinho e o que escolher fazer regrado como se fosse uma obrigação mesmo. Exatamente, né? Exatamente. Sem pergunta para o advogado, gente. Por isso tem que ser um advogado, como a gente traz a Patrícia Evangelista, que é especialista em previdência. Como eu disse, muda tanto as leis que a gente... Então, são tantas as opções de mercado também, né? Exatamente. Tem que se informar. Vamos ver mais uma. Joana, quais são os tipos de aposentadoria que o autônomo tem direito? Bom, o autônomo tem direito a qualquer tipo de aposentadoria. Por invalidez, por tempo de contribuição, por idade... Somente na aposentadoria especial é que fica um pouco mais difícil a configuração da especialidade do trabalho. Porque quando eu trabalho em condições insalubres, quem fornece o documento para comprovar a minha atividade prejudicial à saúde e à integridade física é a empresa. E quando a pessoa é autônoma, ela mesma vai retratar que o trabalho dela é considerado especial. Então, tirando a questão da aposentadoria especial tem praticamente direito a todos os benefícios. Vamos ver mais um? Maria de Fátima, trabalho como enfermeira, né? Em 2 empresas. Como fica o meu recolhimento e como será calculada a minha aposentadoria? Perfeito. Quando a pessoa tem, por exemplo, trabalha em 2 ou 3 ou mais empregos, né? O valor do benefício será somado os salários de contribuição. Então, ela trabalha em 2 locais... Vai ser somado o valor e no cálculo da aposentadoria vai ser lançado o valor da soma dos 2 salários. Desde que, por exemplo, como hoje o teto é 5.500, supondo que ela ganhe 3.000 em um e 2.500 e outro, então ela não está superando 5.500. Mas se ela ganhar 3.000 em um e 3.000 em outro, no segundo, ela vai só ter que pagar até o valor
para não superar os Tá. 5.500, Para né? chegar nos 5.500, são 500, ela não pagaria Exatamente. nada sobre isso. Mas aí eu quero fazer uma ressalva, uma coisa muito importante. Isso não acontece da mesma forma quando a categoria é diferenciada. Então, por exemplo, nesse caso, trabalha em 2 empregos na mesma qualidade de empregada comum, CLT. Quando a pessoa paga como CLT, ou seja, tem a contribuição vertida para a Previdência Social como empregada normal. E aí ela quer fazer a complementação, porque ela não ganha o teto da Previdência como autônoma, na hora de calcular o valor da aposentadoria, vai ser feito o cálculo da atividade principal e a proporcionalidade do que pagou como autônoma. A não ser que durante todo o período que ela trabalhava e que era registrada e contribuía, ela tenha feito o mesmo nível de contribuição como autônoma. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem muita gente que acha que só pelo simples fato de estar fazendo a complementação, já está garantindo todo mês a contribuição sobre o valor do teto e não é assim, verdade, né? exatamente. Tá. Vamos ver mais uma. Kátia, sou estudante, completei 17 anos, posso contribuir para o INSS? Pode, é claro. O estudante ele está inserido dentro do conceito de facultativo, que tem o direito de contribuir e não a obrigação, tá? Acima de 16 anos. Qualquer pessoa que tem acima de 16 anos, por que 16 anos? Que é a idade limite para você começar a trabalhar, salvo na condição de aprendiz aos 14. Então a lei fala o trabalho a partir dos 16 anos. E o recolhimento da Previdência também né? a partir dos 16 anos. Tá. Como facultativo, o código 1406. Tá bom. Vamos ver mais um? Fernando, gostaria de saber qual é o percentual que o autônomo tem que pagar e também qual é o código de pagamento. Vamos lá. O autônomo, ele pode pagar, ele paga sempre 20%, né? No regime normal de previdência, que é o que ele é considerado contribuinte em dobro, porque ele paga a parte dele e aqui seria do empregador, né? É 20%. O código de pagamento é 1007. Mas aí aqui eu quero fazer uma pequena ressalva, que é o quê? Existe o autônomo do regime normal de Previdência Social e existe o autônomo que paga no simplificado, que é aquela pessoa que paga numa cota ou num percentual menor que as demais pessoas, porém ela só terá direito à aposentadoria por idade ou por invalidez no valor do salário mínimo. Então o que o governo fez, Kátia? Aquelas pessoas que estavam na informalidade, ele trouxe de volta para a Previdência e falou assim, ó, você tem o direito de contribuir sobre um valor menor que os demais contribuintes. Mas só vai receber no máximo um salário mínimo, exatamente, né? Porque nenhum benefício previdenciário, salvo as exceções, podem ser inferior ao salário mínimo. E aí recebe o benefício a partir de qual idade? Então, se for mulher, 60 anos, se for homem, 65. Mas eles já queriam mudar, né? Eles já estão querendo mudar na reforma da Previdência, só que até agora nada disso foi aprovado, né? Porque a reforma ainda está ela deu uma paradinha em função de todo o contexto ocorrido agora no Brasil e agora a gente está esperando para ver se ela volta como prioridade em setembro a reforma da Previdência. Você, com a sua experiência toda nesse sentido, você acha que sai a reforma? Então, eu não sei se há quórum suficiente para isso, né? Eles precisam de 308 votos, né? Tá uma indecisão porque eles não sabem que aquelas pessoas que acabaram votando a favor do presidente da República, eles não sabem se esses votos vão ser revertidos em favor da reforma da Previdência ou não. Então não dá para ter certeza de nada, mas eu acredito que eles não vão conseguir quórum suficiente para efetivamente reformar a Previdência, mesmo com todas as mudanças que foram feitas desde o texto original. Então, mas aí tem um grande problema, né? Se o presidente diz que com essa reforma e que há necessidade dessa reforma acontecer para a gente conseguir diminuir o déficit, se isso não sai, da onde que vai pegar esse dinheiro? Então, mas aí é que está o grande X da questão, né? Que assim, eu sou uma grande não só advogo só nessa área, mas eu sou uma pessoa muito estudiosa na área. E eu tenho algumas publicações e artigos muito relevantes que comprovam que a Previdência Social no Brasil não é deficitária. Não é, né? Não. Até porque eles usam uma parte do dinheiro da Previdência para fazer coisas outras
que não são, exatamente, não são destinados à Previdência Social. Então, a gente acredita que se eles podem tirar dinheiro de um órgão que é exclusivo para aquilo, significa que tem sobra de dinheiro e não falta de dinheiro. Então, inclusive, tem um estudo feito por grandes fiscais que comprovam que a Previdência Social no Brasil não é deficitária. Então, é bem discutível essa questão. Então, quer dizer, teria que se ter uma outra forma de fechar o ralo em outro lugar, porque, na verdade, a Previdência não é o problema, como eles dizem. E, na verdade, é como aquela história. Está se pagando e ainda está sobrando. Tanto que se tira o dinheiro para outra coisa. Exatamente. Até porque, assim, eu brinco sempre que a Previdência Social no Brasil é a menina dos olhos do governo. Por quê? Porque os aposentados e pensionistas, eles são uma parcela muito importante no Brasil, porque são consumidores finais. A economia gira justamente por isso, muito em torno disso. Então, em função disso é que eu acho que, ao invés de reformar a Previdência, eu acho que deveria acabar com a corrupção. Em vez de reformar a Previdência, deveria melhorar a parte de fiscalização dessas empresas que não pagam as contribuições sociais. Desses grandes clubes de futebol que são os maiores devedores da Previdência Social. Ou dessas empresas que são criadas exclusivamente para não pagar imposto. Então, assim, eu acho que o problema é um problema de base, né? Então, não é tirando do trabalhador e daquela pessoa que sobrevive com aquela renda, é que você vai resolver o problema do país. Mesmo porque você disse bem, sobrevive, não vive. Não vive, exatamente, sobrevive. Então, quer dizer, você já está tirando de quem já não tem nada. Exatamente. E aí você fala num ponto que eu acho também extremamente importante, a gente falar de corrupção. Quer dizer, se for comprovado que A, B, C e D pegaram de uma forma injusta, foram corruptos, primeiro tem que começar devolvendo o dinheiro. Com certeza. Com juros, correção monetária e tudo mais, e dele, da família toda, e vai ampliando para todo mundo, concorda? Com certeza. Você concorda para mim, por exemplo, as pessoas que recebem benefícios fraudulentos, então, né? Se não tivesse isso, é menos dinheiro saindo dos cofres da Previdência Social. Então, é tanta coisa, né? E tantos benefícios que são oferecidos em troca de favores, né? Exatamente. Então, isso, gente, a gente tem que ficar alerta, tem que ficar atento. E a gente só consegue ficar atento e ficar alerta quando a gente aprende sobre essas coisas. Exatamente. Porque senão é o hábito da gente ouvir, e aí a gente vai ouvindo por repetição e a gente vai aceitando aquilo como verdade absoluta. Exato. Então, o problema é a Previdência. Então a gente fica, é a Previdência. Na mente da gente passa a ser a Previdência. Quando a realidade é bem outra, a situação é bem outra. Exatamente. É só ficar olhando e atento ao que acontece em outros países que passaram por situações similares e que hoje reverteram totalmente a situação. Com certeza. Com a lei para todos, né? Vamos ver mais uma pergunta, a última. Carlos, sou empregado de uma empresa há mais de 5 anos. Fui levantar minhas contribuições no INSS e verifiquei que a empresa não está fazendo recolhimento. Como devo proceder? Primeira coisa, ele não pode jogar fora nenhum documento que comprova vínculo e que comprova a contribuição. Por quê? Porque para o empregado, a contribuição é descontada do valor do holerite e deveria ser repassada para os cofres da Previdência Social. Se a empresa descontou dele no holerite e não repassou, ela já cometeu um crime que chama apropriação indébita. Isso é crime e é crime sério, federal inclusive, né? O que ela pode fazer? Juntar todos os holerites e informar ao departamento pessoal da empresa que esses recolhimentos não estão sendo feitos. E aí ela pode até fazer uma reclamação junto à Delegacia Regional do Trabalho, informando isso, que aí terá consequências para a empresa, multa e as penalidades que são inerentes ao fato de não estar vertendo, não estar repassando o valor para a Previdência. Não são poucas as empresas que não estão são muitas, situação, né? São muitas. Até porque, assim, é descontado do empregado de 8% a 11%, dependendo da faixa salarial, né? E a empresa é obrigada a pagar sobre a folha de pagamentos 20%, independente do valor do salário, porque o empregado paga de 8% a 11% até o teto da Previdência. E o empregador paga 20% sobre o valor da folha de salários, independente do valor do salário daquele empregado, entendeu? Então, tem a cota do empregado e a do empregador. Então, se ele não está recolhendo, provavelmente ele não está recolhendo as duas vertentes. Sim, nem a dele, nem do empregado que exatamente. Ele está
se beneficiando. Porque no primeiro caso, quando é a parte da cota parte da empresa, está sonegando. Sim, mas e quando é a pega parte do que você empregado, desconta e não repassa, aí já é apropriação indébita. são palavras fofas para aquela outra palavra que a gente sabe como é. Não é? Olha, gente, vou te falar uma coisa. Sempre que você tiver em dúvida, converse com o advogado. Você fala, mas eu não tenho dinheiro. Tem o Ministério Público que te atende, faz valer os seus direitos, não é verdade? Tem a PAJ também, que atende as pessoas necessitadas, que não têm condições financeiras. E tem também um contexto muito importante, Kátia, não é porque eu atuo nessa área, mas o advogado, geralmente, na área trabalhista e na área previdenciária, ele é um bom profissional se ele não cobra um valor inicial. Ele geralmente faz o processo e ele só ganha no êxito, ou seja, só depois que ganhar a ação judicial, exatamente. E aí você tem lá X%. Então você tem a oportunidade de estar assessorado por um bom profissional, independente de você ter condições financeiras ou não. Aí quer dizer, mas eu vou constituir um advogado, se eu não receber nada, ele não recebe nada também, o advogado. Não recebe nada também, exatamente. Quer dizer, aí o advogado tem que batalhar por aquela causa, porque para ele ganhar é preciso que o cliente realmente tenha sido vitorioso na causa. Gente, não pode ter preguiça quando o assunto são os seus direitos. Mas vai levar 10 anos, que demore 100, é seu de direito. Com certeza, até porque eu falo o seguinte, às vezes a pessoa fala, isso daí eu já morri. Tá, se você morreu, fica pros herdeiros, então quer dizer, alguém vai receber, entendeu? E quanto mais gente entrar com processos, em processos válidos, né, gente? Não entrar com processo, qualquer processo também, né? Exatamente. Entrar com processos que de fato você tem direito, eles vão ter que agilizar, não tem outra saída. Não, e até demonstra reiteradamente a falha pelo INSS, né? É. Então, vou passar para vocês os contatos da doutora Patrícia Evangelista, que é advogada especialista em Previdência. Tem um e-mail que é sosprevidenciario@uol.com.br. Você pode mandar um e-mail, eles retornam para você. Obrigada mais uma vez. Obrigada mesmo, viu? eu que agradeço. Você por tem essa redes sociais, oportunidade. não tem? Eu tenho Face. Tem Face Patrícia Evangelista, Isso. né? Porque dá pra gente ver os assuntos todos que você posta, né?